Bora lá, galera. Hoje a gente vai falar aqui sobre a saúde mental e física do profissional de segurança pública. Esse é um assunto muito importante, principalmente para os agentes, né? Então, é muito comum a reclamação atualmente da negligência sofrida pelo profissional de segurança pública com relação à saúde física e mental. Olha só, a gente não está falando apenas em segurança ou em saúde física do profissional de segurança pública. Nós estamos falando num outro tipo de apoio que as polícias estão precisando e cada vez a gente sabe da necessidade, né? E ainda existe um mito dentro da polícia com relação à procura da assistência psicológica, né? Ainda tem nem só o mito de que não resolve, mas também tem os tabus, né? Tem os tabus, então as pessoas às vezes têm vergonha, né? Os agentes muitas vezes têm vergonha de procurar a assistência psicológica. E muitas vezes não encontra mesmo, né? Não é nem que que tenha vergonha, mas que não tem mesmo a assistência. Então, os índices da segurança pública aqui no Brasil, em 2019, o índice de suicídio de agentes da Polícia Militar brasileira superou o índice de policiais que morrem na função, no exercício da função. Então, para vocês terem uma ideia, a quantidade de suicídios que acontece dentro do regimento, dentro da corporação, é maior do que a quantidade de policiais que morrem durante a atividade da profissão. Nós sabemos que a atividade policial é uma atividade de alto risco. Então, o estresse é muito grande dentro da carreira policial. Os agentes, né, os profissionais lidam diretamente com a violência e com a morte, tá? Então, não existe um apoio emocional, então as imagens que são vistas, os casos que são vividos, as ocorrências em que os profissionais de segurança trabalham, né, com aquele grau de periculosidade e de violência, voltam com eles, né? Essas situações voltam com eles para casa. E aí, como lidar com a normalidade da família, considerando a imagem, muitas vezes traumática, de uma situação de trabalho? Então, essa dinâmica que tem sido desenvolvida pelas polícias aqui no Brasil já há muitos anos, essa falta de questionamento, essa falta de preocupação com a saúde desse profissional, né, que lida com esse tipo de situação, com esse tipo de problema diariamente, fora o estresse da profissão, ainda tem os problemas das escalas, né, das exigências organizacionais do trabalho, da falta de discussão com relação às missões. Então, os agentes de segurança, eles recebem as missões, eles precisam cumprir. Às vezes o tempo é muito curto, às vezes o agente faz o que é possível ser feito e não o que era para ser feito, né? Porque muitas vezes a missão é maior do que a capacidade, né, humana, do que é possível ser feito naquele momento. Então, os riscos, a submissão aos riscos constantes dentro dessa carreira faz com que o profissional de segurança pública muitas vezes desenvolvam, né, esses profissionais muitas vezes desenvolvem a síndrome de Burnout, por exemplo, que é a doença, né, do século XXI, uma síndrome causada pela estafa emocional. Então, quando a gente entra num período de estresse constante, e as nossas emoções estão com picos acelerados, a gente não consegue mais o controle dessas emoções, o que é que acontece? Geralmente a síndrome de Burnout, ela se instala. Então vem aí um estado de tristeza constante, uma falta de motivação, e aí acabam os cuidados com a saúde, né? A pessoa acaba negligenciando cada vez mais a saúde, acaba perdendo como é que eu posso dizer assim, o entusiasmo pela vida, né? Então, assim, esse é um estado
mental que a pessoa desenvolve e emocional que acaba levando o agente, muitas vezes, para um estado de depressão do qual ele pode não sair, considerando os índices de suicídio dentro da corporação, né? Então, é urgente que a segurança pública comece a desenvolver mecanismos para lidar com essa situação, tá? É urgente que isso aconteça. Já existem projetos, já existem sim, mas ainda estão em muito pouca proporção, tá? Então tem um ali no Rio de Janeiro, tem no Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente tem que ver que esses projetos, eles precisam se sustentar dentro de cada um dos estados, né? Precisam dar suporte. Então, às vezes você tem 14, como tem alguns estados aí, 14 policiais para cobrir, ou 14 psicólogos para cobrir um efetivo de 10 mil policiais. Então, a gente sabe que a insuficiência desses números, por si só, respalda onde? No problema, né? Então, a polícia, o que é que eu sempre sugiro, né? Que para a polícia daqui da cidade do Recife, com a qual eu trabalho, né? Dando aula e tal. Eu sempre falo nos métodos terapêuticos, né? Que eles sempre procurem os métodos terapêuticos por conta própria. Porque se a gente for esperar que o Estado cumpra a missão dele, né? Que é de prover, que é de dar suporte para uma profissão de risco como a da polícia. Se a gente for esperar pelo Estado, a gente sabe que vai ficar esperando, né? Vai ficar esperando. Então eu falo muito nas terapias integrativas, que dão resultado rápido e a longo prazo, né? Então falo muito agora aqui em Recife, a gente vai fazer uma iniciação, eu vou fazer uma iniciação de minhas turmas de polícia no Reiki. Então o Reiki é uma terapia integrativa que ajuda a canalizar a energia, a trabalhar as emoções. Então, ora, se a gente consegue lidar com as nossas emoções, se a gente trabalha a respiração, se a gente trabalha a meditação e a gente também trabalha as emoções, a gente consegue adquirir um estado, tá? Então, um estado mental, um estado psíquico de suporte, de base para uma atividade como essa que a gente desempenha, né? No caso da polícia, uma atividade violenta. Como fazer com que essas imagens do trabalho não voltem para casa, né? Essa agressividade que muitas vezes é necessária numa missão não chegue na família da gente. Então, como a gente vai conseguir lidar com essa situação? Então é preciso, a gente não pode pensar, né, que tem um botãozinho aqui de liga e desliga, porque não tem, né? A polícia já viu aí que não tem esse botãozinho. Então o que é que acontece aí? A gente precisa identificar quais são as ferramentas que hoje existem no campo das terapias, né, das autoterapias, que também é o futuro do mundo, né, a autoterapia. Então, por quê? Porque a gente pode fazer na gente mesmo, isso é incrível, a gente pode tratar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional em casa, dentro do tempo que a gente tem. Então a gente precisa aprender as ferramentas, né, e começar a praticar. Porque se a gente começa com esse autocuidado, a qualidade do nosso trabalho já vai ser outra, né? A gente já não vai sair no trânsito estressado, já vai conseguir suportar aquelas primeiras, né, digamos assim, expressões do estresse que já aparecem no trânsito, e aí já vai chegar na corporação, já vai chegar na missão com outro ânimo, né, com outra perspectiva, com outra visão e com as emoções, digamos assim, sem estar em pico, né? Ou seja, sem aumentar o nível de cortisol, né? O cortisol é o primeiro hormônio que aumenta quando a gente entra em estado de estresse.
Então, os picos de cortisol vão quimicamente destruindo a gente por dentro. Então, os estados de ânimo depressivos, né, eles têm muito a ver com os picos de cortisol que a gente libera ao longo do dia em situações de estresse. Se a gente aprender a não liberar esses picos, né, a matar os gatilhos, a fazer com que os gatilhos dos picos de estresse não impactem a gente, né? Se a gente consegue fazer isso, já vai ser uma mão na roda, né? Porque a gente já vai evitar aí a depressão, o estado... Tem primeiro aquele estado de tristeza, de desânimo, né? E aí depois desse estágio vai evoluindo para uma depressão. E aí entram nos ansiolíticos, largam as atividades físicas, começam a não ver sentido nas coisas, na vida, na própria atividade, não interagem mais com as pessoas, se isolam. Então todas essas são características daquilo que hoje tem sido chamado de síndrome de Burnout ou a doença do século XXI, tá? Então esse estado de tristeza e depressão, essa falta de motivação, falta de entusiasmo pela vida é uma, como é que eu posso dizer assim? É a falta, né, de ferramentas que possam gerir as nossas emoções. Então, se a gente não tem essas ferramentas, se a gente não sabe gerir as emoções, elas vão livremente ser despertadas pelas situações de violência que a gente vive diariamente na profissão. Então, a gente precisa fazer um trabalho interno. Esse trabalho interno, né, com as terapias integrativas, algo que eu sempre sugiro, porque pra gente não ficar esperando que o Estado dê, né, que muitas vezes não chega mesmo, e a gente não pode ficar esperando, que a vida da gente não pode parar, né? Mas, claro, sem tirar a responsabilidade do Estado dentro dessa questão. Então, é ao Estado que cabe a promoção da saúde do agente de segurança pública. Então, o agente, ele é um cidadão, e como todo cidadão, ele tem direito à saúde física, à proteção da saúde física, mental e emocional, tá? Então, ao Estado compete a criação de políticas públicas, ao Estado compete gerir os recursos para dar o apoio psicológico diário aos policiais. Ao Estado compete também reorganizar a forma em que o diálogo acontece dentro das corporações para que as missões sejam mais humanizadas, né? E os agentes tenham mais segurança no trabalho, equipamentos que protejam eles das agressões com as quais eles lidam diariamente, né? Com o perigo, com o crime e a violência. Então, ao Estado compete dar esse suporte e a sociedade civil precisa também ajudar. Em 2010, aqui no Brasil, a gente teve o Provida, né, que é um programa de Estado que dá conta da saúde mesmo, física e mental do agente de segurança. Mas o Provida ainda não alcança a maior parte dos agentes, né? Então ele traz uma proposta muito boa, que é de colocar inclusive uma disciplina de qualidade de vida dentro do treinamento das polícias. E isso aí é bem importante, porque se você coloca
disciplina de qualidade de vida, você vai ajudar a polícia, né, os agentes, os profissionais de segurança pública, a gerir a própria vida. A gente muitas vezes pensa que isso aí é desnecessário, pô, Pri, mas quem é que não sabe o que é que tem que fazer para ter qualidade de vida? A gente pensa que sabe, a gente imagina que sabe, tá? Mas a gente aqui no Brasil, o Brasil é um dos poucos países que ainda não trabalham praticamente com inteligência emocional. Como eu falo para vocês, eu acredito na importância das terapias integrativas. Acho que elas são o que há de mais moderno hoje no campo da medicina mental, né? Da medicina da mente. A gente sabe, em todas as profissões que têm alto grau de responsabilidade, como é a profissão de polícia, a gente sabe que não é fácil lidar com aquilo que a gente sente durante o exercício da função. Então, cabe, além das competências do Estado, a gente fazer a nossa parte. Beleza? Fechou aí, galera, então.